Olá! Semana no Senado marcada pela expectativa em torno da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e também pela aprovação do orçamento para 2016. O Tadeu Fannes vai explicar o que é a lei orçamentária, que precisa passar todos os anos pelo Congresso Nacional. A revista traz ainda trechos do documentário O Tempo de Érico, sobre o autor de alguns dos maiores clássicos da literatura brasileira, o gaúcho Érico Veríssimo. A revista da semana está começando e traz para você o que foi notícia no Senado nos últimos dias. O plenário do Senado aprovou a lei da repatriação de dinheiro e bens que foram enviados ilegalmente para o exterior. A Receita Federal vai cobrar multa de 15% e mais 15% de imposto de renda sobre o valor que ingressar no país. Eu jamais vi qualquer país do mundo fazer repatriação de lavagem de dinheiro. Qualquer crime cometido dessa natureza, que tem a ver com o que consta na lei, esses casos não poderão, não terão e não farão parte do contexto dos casos para o atendimento no que está previsto nessa lei. Os 11 ministros do STF analisaram uma ação do PCdoB contra o rito do processo de impeachment definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A maioria dos ministros decidiu que a comissão especial da Câmara para analisar o pedido de impeachment deve ser indicada pelos líderes partidários e que não vale a chapa avulsa eleita na semana passada. De acordo com o STF, o pedido de abertura do processo poderia ter sido aceito sem que a presidente Dilma fosse ouvida antes em defesa prévia. A Corte decidiu também que o Senado pode rejeitar a instauração efetiva do processo. Na Comissão de Direitos Humanos, duas audiências públicas. Uma sobre a situação das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de mineração em Mariana. Elas estão recebendo um salário mínimo com adicional de 20% por dependente e uma cesta básica. E um debate sobre a regulamentação da PEC do trabalho escravo, com a presença do ator Wagner Moura, também embaixador da OIT contra o trabalho escravo. Aqui no Brasil, a nossa definição de trabalho escravo, qualquer sujeito trabalhado que trabalhe forçado, que trabalhe por dívidas, e especialmente, que é o que caracteriza hoje em dia a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, o cara que trabalha em situação degradante, em situação que degrade a natureza humana, e o sujeito que trabalhe em jornada exaustiva de trabalho, no Brasil, essa pessoa é considerada um escravo. E é justamente esses dois pilares da nossa definição que sorrateiramente estão sendo retirados agora na regulamentação da lei. Na CPI do futebol, o presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, afirmou que é inocente das acusações feitas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Comitê de Ética da FIFA. Del Nero é investigado pelo FBI por suposta participação em um esquema internacional de corrupção no futebol. O Conselho de Ética escolheu o relator do processo por quebra de decoro parlamentar do senador Delcídio do Amaral. Será Ataídes Oliveira, do PSDB. Na mesma reunião, o colegiado arquivou a denúncia contra o senador Randolfo Rodrigues. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central avisou. A postergação dos ajustes não traria benefício à sociedade, pois ampliaria o círculo vicioso de incerteza, perda de confiança, adiamento de investimentos e reprecificação de ativos, culminando no adiamento do início da recuperação econômica. Também disse que o Brasil vai ter inflação acima do centro da meta até 2017 e não até o ano que vem, como estava previsto. Com a justificativa de aumentar a arrecadação de tributos, a Comissão da Agenda Brasil aprovou a legalização de empresas de jogos de azar, como cassinos. A estimativa é arrecadar 15 bilhões de reais. A matéria foi para a Câmara. Na última sessão deliberativa da semana, os senadores também aprovaram um requerimento para que o Tribunal de Contas da União faça auditoria em 13 decretos da presidente Dilma e 4 do vice Michel Temer, que abriram crédito suplementar no orçamento de 2015. Segundo a oposição, não havia autorização nas leis orçamentárias para as medidas.
E no Congresso, 3 dias de sessões até a aprovação do conjunto de matérias orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União para 2016. Nós temos desafios, nós temos questões políticas sendo postas, mas o Congresso foi maduro e ficou acima das questões partidárias para entregar ao Brasil uma peça que é importante para dar mais segurança jurídica e previsibilidade à economia brasileira. E havia muita expectativa do governo para que o orçamento de 2016 fosse aprovado ainda este ano. O orçamento público é uma lei, a LOA. O Tadeu Fanes explica. Renata, a LOA é a Lei Orçamentária Anual. É ela que define os recursos públicos a serem aplicados a cada ano nas ações de governo. O projeto de lei orçamentária deve seguir as prioridades definidas pela LDO e precisa ser enviado pelo governo ao Congresso até o dia 31 de agosto. Os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento discutem as propostas do governo, fazem ajustes e emendas que considerem necessários e votam o projeto. Depois de aprovado, ele é sancionado pelo presidente da República e vira uma lei. A partir daí, o governo não pode gastar o que não está previsto no orçamento. Mas, por outro lado, nem tudo que está previsto termina por ser executado. A lei orçamentária estima as receitas e autoriza as despesas, de acordo com a arrecadação do governo. Se houver necessidade de realização de despesas acima dos limites previstos, o Poder Executivo precisa pedir autorização no Congresso para fazer isso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, encerrou as atividades do ano com um balanço. Foram aprovadas 1.579 proposições, a maioria pelo 3º ano consecutivo, iniciativa de parlamentares. Foi um verdadeiro ano de ouro para o setor de ciência e tecnologia. Logo em fevereiro, nós promulgamos a emenda constitucional número 85, que atualizou o tratamento constitucional para as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Também, logo no início do ano, o Senado recebeu da Câmara o PLC número 2 de 2015, que propunha um novo marco legal para o manejo da biodiversidade nacional, que foi modificado aqui no Senado Federal. Convalidamos incentivos fiscais, mudamos o indexador das dívidas estaduais, que começam a vigorar agora em janeiro de 2016, aprovamos o compartilhamento dos recursos das vendas não presenciais do comércio eletrônico. A Agenda Brasil, ela foi elaborada conjuntamente com os senadores e cujo propósito é de melhorar, a partir de iniciativas existentes, o ambiente de negócios, conferir previsibilidade jurídica, recuperar os níveis de produtividade, a confiança dos agentes econômicos e retomar os níveis de investimentos no Brasil. E a boa notícia da semana é o destaque que a participação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima recebeu no relatório da Comissão das Mudanças Climáticas, aprovado na última quarta-feira. Na conferência em Paris, os países participantes assumiram metas obrigatórias para que o aumento da temperatura do planeta não ultrapasse 1,5 graus até o final do século. O compromisso brasileiro é de reduzir em 43% as emissões de gases do efeito estufa até 2030. Nos próximos 10 anos, a redução deverá chegar a 37%. As propostas terão que ser reavaliadas a cada 5 anos, levando em conta a situação climática do planeta. 100 bilhões de dólares por ano serão investidos pelos países ricos até 2025 para financiar ações de combate às mudanças climáticas nos países mais pobres. O primeiro-ministro indiano chegou lá falando firme, dizendo, olha, os Estados Unidos, as emissões dos Estados Unidos, no século XIX, eram iguais às emissões da Índia hoje, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. E agora nós vamos ter cesseado, então, olha um paralelo. E eu fui fazer um apanhado, as emissões do Brasil de hoje são parecidas com as emissões da Inglaterra do século XIX, ainda na época da Revolução Industrial. Então, veja que, desse tamanhinho, mas já faziam um estrago danado no planeta e fizeram isso durante esse século. Então, fechar um entendimento nesse sentido, envolvendo os países envolvidos com os países em desenvolvimento, não foi nada fácil. Em anos anteriores, em COPs anteriores, saía a orientação dentro da carta aprovada
para que os países estabelecessem os seus INDCs, ou seja, as suas metas nacionais, as suas metas locais de diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Chegamos à conferência de 195 países, 189 apresentaram os seus INDCs, ou seja, então ficou muito mais fácil você fazer o acordo. Além de uma moção de aplauso para toda a delegação brasileira que participou da Conferência do Clima em Paris, a Comissão de Mudanças Climáticas recomenda a adequação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, em vigor desde 2009, às novas metas de redução de emissões assumidas pelo Brasil. O senador Jorge Viana já apresentou uma proposta para fazer essas mudanças. Eu apresentei, antes mesmo de ir para a COP na França, apresentei um projeto de lei aqui do Senado, transformando em lei os compromissos assumidos pelo Brasil. Eu estou mudando a lei do clima, aprovada em 2007, e alterando o artigo dela que trata dos compromissos brasileiros e fazendo com que ela seja atualizada. Agora é hora de cada um cuidar dos seus compromissos. O Brasil apresentou uma proposta audaciosa, ambiciosa, lá em Paris, mas é importante que ela seja implementada. E, para isso, o papel do Congresso Nacional é fundamental. Vamos aqui apoiar para trazer para a Lei de Mudanças Climáticas do Brasil as propostas que o governo brasileiro apresentou em Paris. E para terminar com um pouco de cultura, vamos ver um trecho do documentário O Tempo de Érico, produzido pela TV Senado. O escritor Érico Veríssimo nasceu há 110 anos, em 17 de dezembro de 1905. Seus livros, traduzidos para diversos idiomas, o colocaram entre os autores reconhecidos também da literatura mundial. Pode ter existido um romance histórico antes, pode ter existido um romance histórico depois, mas o romance histórico, canônico, paradigmático da literatura brasileira ainda é O Tempo Vento. Ele não podia sair às ruas, essa é a verdade, ele não podia sair às ruas, que era cercado por jovens, velhos, moços, homens, senhoras, né? Que queriam autógrafo, que queriam tocá-lo, que queriam ouvi-lo. Né? Érico virara quase um santo aqui no Rio Grande do Sul nesse período. No terceiro volume do Tempo e o Vento, que é o Arquipélago, tem uma cena em que o Floriano Cambará, que é o autor, né, se reaproxima do pai, né, se reconcilia com o pai quase morrendo. Eu acho que uma cena foi difícil de escrever, né, porque tinha muito dele ali, o relacionamento dele com o próprio pai. Eu acho que isso também contribuiu para o infarto, né, em 1960, e depois teve 15 anos de sobrevida, né, em que ele se cuidou muito. Não era muito de falar. Ele até gostava de contar uma história, que uma vez nós fomos a Cruz Alta, ele e eu, só ele e eu, fomos de trem. Naquela época a gente viajava muito de trem, né, aqui para o interior do Rio Grande do Sul, e que na saída da estação de Porto Alegre ele teria comentado, tá um dia bonito, né? Na chegada em Cruz Alta eu respondi, Mas é claro que não é verdade a história, mas ele só para dar uma ideia, para dar uma ideia de como eu falava pouco, mas a história também mostra como ele falava pouco também, né? Todas as lembranças que eu tenho do meu avô são muito carinhosas, eu diria, mas são lembranças ternas, assim, coisas delicadas. As brincadeiras se repetiam um pouco, as mágicas, na verdade, que eu me lembro, eu acho que era uma mágica só que ele sabia fazer. El gran mágico del Oriente va a ser una mágica muy grande. Voy a poner esta moneda aquí, después el vaso aquí. Y prueben ustedes que voy a quitar la moneda sin tocar el vaso. Atención, es un periódico, nada más que un periódico. Lo hago así, voy a probar que la moneda continúa aquí, muy bien, así, bien, venga, la moneda está aquí, está, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Palmas. Se você quiser conhecer mais a história e a obra de Érico Veríssimo, o documentário está disponível na página da TV Senado no YouTube. A Revista da Semana fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.